capítulo 16, versículo 6 em diante. Olha o que está escrito: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quero muito a sua atenção e lendo comigo. Defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Verso 9: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, porque nós concluímos que Deus nos havia chamado para, naquele lugar, anunciar o Evangelho. As nossas vidas, você concorda comigo que ela é dirigida pelo Senhor nosso Deus, certo ou errado? Então, a partir do momento que nós confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, Ele torna-se o nosso tutor, o nosso guia, ou seja, Ele nos dirige e Ele tem liberdade para fazer com a gente aquilo que melhor lhe parecer. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, a respeito dos 5 ministérios: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Diz que, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o propósito é esse, para que todos venhamos crescer numa única fé e numa única estatura de Cristo. A gente dá até vontade de abrir para a gente ler, se você não tiver gravado na sua Bíblia. Por quê? Porque aqui tem pessoas de vários níveis. Tem pessoas que já têm um nível de espiritualidade, e isso não é exterior, isso é essencial, isso faz parte da essência da pessoa, como que ela reage sempre diante da adversidade. Então, eu sou espiritual não porque eu falo, eu sou espiritual porque eu faço. Eu sou espiritual diante das reações que eu tenho. Só que, como que nós vamos ganhar outra pessoa? Eu não sei em quantas pessoas nós estamos aqui, 50 ou 60 pessoas, eu não sei. Mas vamos imaginar que todos nós chegamos naquele nível de espiritualidade. Aí cada um aqui ganha outro, vai ter outro. Então nós vamos ser tutores dos outros. E esses outros vão chegar ao nível de espiritualidade, maturidade espiritual, que o Senhor quer que cheguemos. Por que eu estou falando isso? Porque Deus vai te enviar, ou vai acontecer coisas na sua vida que você não vai entender. E eu costumo falar isso aqui, nós somos a resposta de Deus na vida de muitos. Você leu aqui que eles tentaram, Paulo aqui está em Troade, e você leu comigo o versículo 6, que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Quem que pediu eles? O Espírito Santo. Aí eles tentam de novo, defrontando a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permitiu, certo ou errado? Aí à noite ele tem uma visão de um varão macedônio falando: passa para cá, para Macedônia, você está mirando na direção errada, e nos ajuda. Aí o que ele concluiu? Foi por isso que não deu certo, porque nós estávamos tentando ir para o lugar que Deus não queria que nós fôssemos naquele momento, porque Deus tem outra prioridade, sim ou não? Então eles chegam aonde? Na Macedônia, aonde Deus queria que eles fossem. Aí você vai começar a entender a pregação agora, em 2 Coríntios capítulo 7. Vocês acharam? Versículo 5 em diante. 2 Coríntios 7, verso 5 em diante. 5, principalmente 5, 6 e 7. Porque chegando nós, aonde? Então, aonde Deus mandou eles irem, o que tem? Nenhum alívio tivendo, pelo contrário, em tudo nós fomos atribulados,
lutas por dentro. É isso? Por fora. E mais o que? Temores por dentro. O que é isso? Temores por dentro. Medo. Deus enviou eles num lugar fácil? Não. Porque desde que nós chegamos no lugar que Deus falou para a gente ir, nós só tivemos tribulações, nós só tivemos lutas. Deus, na sua soberania, quando estava os enviando, sabia disso, sim ou não? Sim. Fazia parte do plano, sim ou não? Sim. Então o que eu e você temos que entender, que nós acabamos de sair aqui no Brasil, hemisfério sul, do inverno. Eu não sei se foi ontem ou ontem de ontem, começou o quê? A primavera, que é a estação das flores, e consequentemente os frutos, porque vem as flores e depois os frutos. A vida é assim. Vai ter momento de chuva, o céu nublado, carrancudo, que você não dá vontade de levantar da cama. A vida é assim. Nem todo lugar que você for, nem todo lugar onde Deus te envia é flores. Só que nós não entendemos isso. A internet é uma bênção, mas dá nojo a quantidade de pregadores que omitem essas verdades. Por quê, pastor Everaldo? Porque quando vem o inverno, a pessoa não sabe o que fazer. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre, vai dar certo, só que ele vai te provar antes disso. Você vai receber notícias que você não gostaria de receber. Vai acontecer coisas que você não gostaria que acontecesse. Então você tem que estar preparado para isso. Paulo, esse mesmo Paulo usado pelo Espírito Santo, eu falo isso quase todo culto e parece que não desce aos nossos corações. Efésios 6,10 ele diz: estáis, pois, revestidos de toda a armadura de Deus. Não é de alguma parte da armadura, é toda. Por exemplo, o escudo da fé. O que nós fazemos com ele? Preste atenção, por gentileza. O que nós fazemos com ele? Com os quais podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno vai parar de nos enviar dardos inflamados. O que é dardos inflamados do maligno? Me ajuda aí. Uma enfermidade? Sim ou não? Sim. Um desemprego? Sim ou não? Um problema familiar? Sim ou não? Aí Deus vai tirar ele de mim, amém? Não, ele me deu o escudo da fé. A minha fé me protege desses dardos. E numa batalha, alguns acertam, outros não. Mas ele falou para a gente ter sempre na mão, sempre, a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. O escudo é uma arma de ataque ou de defesa? E a espada é uma arma de defesa ou de ataque? De ataque, costuma ser de defesa também, dos dois. Quando o Senhor falou para Josué: Josué, você vai conquistar, você vai entrar no terreno do inimigo, porque essa rapaziada aqui tem uma promessa para acontecer na vida deles. Eles vão tomar posse de uma terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, aos pais dele que daria. Você vai fazer eles conquistar. Então faz o seguinte: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque em triunfo você vai ser conduzido. Pegue na sua mão essa palavra, porque você vai vencer as batalhas que vão vir. Um centurião foi interceder por Jesus de um soldado que estava morrendo. O que ele falou? Senhor, manda uma palavra. O que é isso? Vamos trocar isso? Senhor, dá uma espadada só. Se a espada do Espírito é a palavra de Deus, Senhor, libera uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Jesus falou: eu não vi uma fé no meio do meu povo igual a essa. O cara era romano, o cara não se batizou, o cara não era crente, mas uma confiança. Aí a gente cumpre todos os ritos religiosos e não confiamos. A hora que vem, por isso que Jó é um cara diferenciado, porque quando a mulher dele falou: por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Ele falou: você está falando igual uma louca.
você recebeu, agora o ruim você quer arregar? Permanecer no dia legal da prosperidade, todo mundo. Mas e no dia da adversidade? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: você confia de fato, de verdade em Deus? Ou você só está desenvolvendo uma vida religiosa? Por que você não tem um compromisso, uma aliança com Deus, de cultuar, de um cuidar do outro? Por que nós não mandamos a mensagem? Augusto é o Toninho, não tem nada a ver, é coisa meu. Como é que você está, irmão? Você vê, você sentir falta tua no culto, um cuidando do outro, porque somos todos doentes, precisando ser cuidados, com 500 anos dentro da igreja. Dificilmente pessoas, perdoe-me a minha honestidade, poucas são as pessoas que me procuram para contar vitória, mas uma perseguição. Eu não estou falando de enfermidade, porque isso aí você tem que me procurar, a mim, pastor Agnese, pastor Tiago. Acabando o culto, eu quero os pastores aqui para receber você, para um conselho, para uma oração, que essa é a nossa missão. Ah, pastor fulano de tal está me perseguindo. Faz parte. Jesus disse: perseguiram a mim, vai perseguir vocês a hora que persegue. Ah, pastor, eu estou querendo desistir. E onde entra a fé aí? Quando que nós vamos desenvolver uma confiança em Deus? No momento do dia do mal. Se sou eu, ou talvez você, no versículo 5, vamos ler de novo. Desde quando chegamos à Macedônia, nenhuma alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. O que é ser atribulado em tudo? Não tinha áreas da vida que não estava acontecendo problema. Se sou eu e você, a gente já entrava em dúvida se foi Deus que enviou mesmo. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Por quê? Porque a gente não está com a armadura de Deus. A gente não está preparado no dia do mal. Vocês lembram o que está acontecendo? O que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33? Não precisa abrir. Estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições. Ele avisou ou não? Pastor, como que resolve isso? Versículo 6. Porém Deus... Aí na sua Bíblia, eu estou olhando para você, para ver se você está olhando para a sua Bíblia. Não é para olhar para mim não, por isso tem que trazer Bíblia para a igreja. Olha lá. Porém Deus, leiam vocês, depois eu repito. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada. Então a resposta de Deus veio através de um anjo. A resposta de Deus veio através: meu filho. A resposta de Deus chegou como? Através de uma pessoa. Pergunte para alguém que está do teu lado: você é a resposta ou você é o problema? Se for problema, pode falar, irmão, que aí Jesus vai mudar essa natureza hoje. Porém Deus, que conforta os abatidos, Ele nos trouxe consolo quando Tito chegou. Quando Tito chegou, mudou tudo. É isso que eu tenho que ser e você tem que chegar. A hora que você chegar, chegou a resposta de Deus. A hora que você chegar, chegou a esperança. A hora que você chegar, chegou alguém que vai orar e Deus responde. A hora que você chegar, é alguém que chegou e falou e acontece. Você tem que ser esse Tito. Você tem que ser essa pessoa. A resposta de Deus. Eu não cheguei, repete isso comigo, os crentes falam assim: eu não cheguei para ser consolado, eu cheguei para trazer consolo. A gente chega na igreja com um cara derrotado,
Não vê, se chegar alguém aqui profetizando, Deus está me mostrando, eu vou sair aqui no meio da igreja, aleluia, e quem Deus me mostrar, eu vou liberar uma vitória. Você fica doido, esticando a cabeça para ver se é a sua. Por isso que eu não suporto esse negócio de revelação. Não é por causa do revelador, é por causa daqueles que se seduzem por uma revelação. Está na hora de você ser Tito. Está na hora de você parar de pedir e começar a distribuir, a ser. Está na hora de você desenvolver uma fé verdadeira. Está na hora de nós pararmos de vir na igreja para pedir e dar. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Quanto tempo tem que você está no Evangelho? Que você conhece o Evangelho da graça? Pastor, o diabo era menino ainda, eu já estava na igreja. E o que você mudou? Ah, pastor, eu estou a mesma coisa. Estamos aí, né, pastor? Porque deve aquilo que Deus fizer tá bom, né, Senhor? Aquela palavra de derrota. Repete o seguinte, fala assim: onde eu chegar vai mudar tudo. Deixa eu fazer uma pergunta: para melhor ou para pior, irmãos? Você conhece alguém que você pergunta como é que está, ela quer contar a história triste? Você conhece ou não? Oi, irmão, como é que tá as coisas? Você conhece alguém, ela começa a contar a história triste? E essa pessoa que você conhece é crente ou não? Ela confia em Jesus, essa pessoa ou não? O que ela fala? Você entendeu? A gente tem que definir se a gente é camundongo ou morcego, irmão. Se a gente é lagarta ou se é borboleta. Se está num processo de transformação ou está a vida inteira num casulo. Essa palavra que ela é viva e eficaz. Ela transforma todos, pastor, aqueles que se deixam ser transformados. Eu vejo pessoas assim. Outro dia o Espírito Santo nos deu uma mensagem de pessoas que fizeram a diferença na vida de Paulo, começando por Ananias. Foi o cara que impôs as mãos, caiu as escamas dos olhos e ele foi cheio do Espírito Santo. Você já imaginou se quem fosse Paulo? Que seria de Paulo se não fosse o Ananias? Quando Paulo quis contar o testemunho dele para os irmãos, nós falamos aqui outro dia, ninguém acreditou. Chega o Barnabé, vem cá, deixa eu contar o testemunho dele. Esse cara que foi transformado. Barnabé pegou Paulo para perto, vem comigo. Anda comigo, Paulo, que você passa de ano, meu filho. O que seria de Paulo se não fosse Barnabé? Que foi largado às traças lá em Tarsus. Nós falamos outro dia. E 2 Timóteo 1, 15 em diante. Deus conceda misericórdia e graça na casa de quem mesmo? Vocês lembram? Onesífero, porque muitas vezes ele me abençoou com ânimo, ou me reanimou. Não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Paulo está lá morrendo, sem esperança. Chega o Onesífero: opa, vamos levantar a cabeça? Pessoas que fazem a diferença. Agora ele está falando, Deus nos abençoou, mudou tudo, era só luta, era só tribulação. De repente chega uma pessoa: Tito, glória a Deus por sua vida, Tito. Mas tem outros. Filipenses, umas folhinhas para frente. Paulo está preso, está em Filipenses. Se você tiver curiosidade de lá onde que a gente estava lendo 2 Coríntios, depois na sua casa, você vai desligar o celular um pouquinho, vai investir mais tempo na palavra de Deus. A partir do capítulo 8, está fazendo uma grande colheita de oferta na Acaia. Ele está na Macedônia, na luta, na prova, mas agora está mandando o Tito para Acaia, para receber grana que o povo juntou para mandar para Paulo e para as igrejas. Então o amigo está junto a todo tempo. Por isso que é bom estudar a Bíblia.
Você não cai na conversa de ninguém. Sabe o que você está passando? Vai passar. Olha para a pessoa que está atrás de você e fala assim: eu sou a resposta de Deus para a sua vida. Não vai falar para marido, para esposa, não vai falar para alguém diferente. Olha para frente, bate no ombro dessa pessoa que está na frente e fala: oh, eu sou a resposta de Deus na sua vida. Eu sou o Tito na sua vida. Vocês já acharam Filipenses? Versículo 25. Paulo está preso. E ele está falando que ele precisa ir em Filipos. Aonde que fica Filipos? Filipos fica na Macedônia. Capítulo 2. Obrigado, irmã Sandra. Versículo 25. Preste atenção. O que você vai ler? E nós vamos detalhar um pouquinho aqui. Julguei todavia necessário mandar até vós. Quem? Epafrodito. O nome é feio pra caramba, irmão, mas o homem é acima da média. O Epafrodito, por um lado, quem que é esse cara? Meu irmão. O que ele é? Meu irmão. Mas o que? Cooperador. E mais o que? Companheiros. Que momentos? Das lutas. E por outro lado, ele é também mensageiro, pregador, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quem são seus amigos? Com quem que você tem andado? Porque vai chegar momento na sua vida que você vai precisar de um Epafrodito. Eu detalhei aqui, primeira coisa aqui, que ele falou: eu julguei bem mandar para vocês o meu irmão. Então Paulo está falando que o Epafrodito, o que é o Epafrodito dele? Irmão, tá, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando falamos irmão, o que é a primeira coisa que vem na sua mente? Quem é que tem irmãos aqui fisicamente? Tem irmãos? Quando você lembra da sua irmã, ô Raquel, não fala, o que vem na sua mente? Felipe, você tem irmão, Felipe? O que vem na sua mente? Tem irmão, Roberto? Eu tenho irmãos. O que vem na minha mente? Primeiro veio o tempo de infância. A gente correndo, brincando juntos. As lembranças não vêm muito de tempo de adultos. As melhores memórias vêm o quê? Com pessoas. Quando Paulo está falando assim, o Epafrodito, o meu irmão, o que ele está falando? Alguém que eu compartilhei ou compartilho a vida. Alguém que tem uma vida do meu lado. Seus amigos são assim? Amigos, preste atenção, é você que escolhe. Pastor, meus amigos não valem nada. Você que escolheu eles. Eu não sei se eles estão falando a mesma coisa de você. Eu queria tanto que você entendesse isso, que você vai parar de esperar uma mão ser imposta na sua cabeça. Você vai impor as mãos sobre algumas cabeças. Ao invés de você procurar bênção, você vai abençoar. Você vai ser um irmão. Alguém tem a curiosidade de abrir? Deixa eu ver se é. Abre, se não for a gente acha. Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. O que tem em Provérbios 17? Está mais ou menos assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Deve estar grifado esse versículo na sua Bíblia. Então, eu julguei bem necessário enviar a vocês o meu irmão. E esse irmão normalmente nasceu aonde? Você vai descobrir aqui: na angústia. Não é irmão físico de sangue, é o irmão que nasceu. Eu já estou em Filipenses de novo, já, tá, gente? Segundo, cooperador. O que é um cooperador à luz da Bíblia? Quando Deus falou: vou fazer para você, Adão, uma ajudadora, uma cooperadora.
é aquele que está junto a todo instante para o que der e vier. Assim é Deus. Deus é o nosso ajudador, e Ele é mais importante do que nós. Por isso que a mulher é mais importante que o homem. É mais importante que o homem. É aquele que está pronto para tudo. Eu lembro-me, 84, 86, acho que foi quando o Tancredo Neves, pelo voto indireto, foi eleito. Eu era menininho, pequenininho, né? Lá em Barbacena não. Lá em Carangola, naquela grande metrópolis em Minas Gerais. Se tiver muito, é 40 mil habitantes. Mais lugar que eu amo. Tá. Tinha um trilho elétrico Taquinguento. Tancredo Neves ganhou para presidente, voto indireto. Os mais aqui de, eu acho que 50 para cima, lembra disso? Então, Taquinguento, festejando. Lá no final ia ter um churrascão, cervejaiada. Veio um filho do diabo e pá, me passou a mão. Eu falei, que miséria é essa? Eu cheio de demônio. O demônio estava quietinho na dele, eu entrava no demônio. Eu era assim, nervoso, irmão. Naquela época eu era bravo toda a vida. Graças a Deus que eu fui transformado. Aleluia. O sangue subiu para a cabeça. Eu estava com um amigo que eu não vou falar o nome, porque é a parte ruim, então a gente tira o amigo da jogada. Geraldo, que der, vier, nós estamos juntos. Eu cego procurando o rapaz. Cego. A hora que eu vi o cabelinho assim, chanelzinho, meio playboyzinho, e eu pobre de marré, criado num morro, perigoso, um morro bravo. E a hora que eu vi o rapaz assim, olhei para ele. A hora que ele olhou, eu pum, dei um soco na cara dele. Eu tinha 14 anos, ele devia ter uns 15. Ele desmontou. Eu já entrei chutando. Chegou um rapaz forte, deixa disso. Estava em frente ao Banco do Brasil, uns 2 quilômetros mais ou menos, e o trio elétrico correndo solto e a cidade inteira atrás dançando, lá embaixo. A hora que eu olho para esse amigo meu que estava para todo, sumiu, desapareceu. Eu estava sozinho, eu falei, Jesus. E a hora que eu olho lá, esse outro rapaz só arrumando a galera do mal da área do Chevron, que era antagônico. Morava o campo de aviação aqui, Chevron lá do outro lado, Júlio Vaz, do outro lado da cidade, do outro lado. E aquela galera inteira dele, eu peguei e falei, o que? Meu Deus, estou morto. Devia ter já quase uns 20. Eu pego, a hora que eu procuro esse amigo sumiu, eu estou sozinho. Aí nós estamos chegando quase no ponto final do trio elétrico. Era mais perto do meu bairro. Aqui estava a praça, passava assim, subia, era um morro. A hora que eu olho assim, eu posso falar o nome que hoje ele é crente, Paulinho Cruz. A gente chamava Paulinho Azulão. Ele não era negro, mas ele era azul. Mas um cara sangue bom, mamado assim na ponte assim, da boate. Devia ter o Paulinho um pouco mais velho do que eu, talvez eu uns 14, Paulinho 15, 16. Mas bêbado, lá a gente já ficava na mão do diabo cedo. Bêbado, eu contei a história do Paulinho, já levantou. Nós estamos aí porque deve ir. E estava, irmão. E estava. Pelo menos não apanha sozinho, né? Aí distribui a pancada. Já, todo mundo ia bater só em mim, já tem 2 para bater. Rapaz, o Paulinho lá foi juntando gente. A hora que eu menos assustei, tinha uns 30 do meu lado do morro. E tinha um cara mais brabo da cidade, Zezinho. Matava rindo, dava só facada debaixo do braço. Era endemoniado o negócio. Eu falei, o que está acontecendo? Ninguém toca, ninguém do morro. Aí eu contei a história, fulano. Aí da turma dele lá, raliou, ficou só uns 5. E do meu lado, quase uns 30. E os brabos estavam do lado de cá. Mas só vocês 2 no meio. Eu falei, demorou, agora é nós. E lá no morro era um lema, o seguinte, depois eu conto. Falei, vai lá, o menino
playboyzinho. Eu não sei o que deu na cabeça dele passar a mão em mim. Eu acho que o diabo queria matar ele, não sei, entendeu? Mas desceu o pau. Julinho, sem dó. Aí ele não para, foi correndo. Eu vim correndo, deu uma voadora, bati assim nos dois pedaços, bateu a boca no chão, saiu cheio de sangue. Aí, irmão, chegou o pessoal do morro, aqueles 30, desceu o pau, mas sem dó naqueles 5 que tinha sobrado, raliou tudo. É uma história bonita? Não, mas eu tinha amigos, e principalmente o Paulinho, mamado, bêbado, igual uma porca. Nós vamos junto até o final. Mas o outro lá, que no começo, a hora que viu que o pau ia torar, eu acho que eu nunca mais vi ele. Então tem pessoas que vão bater nas suas costas, mas no momento da dificuldade você nunca mais vai ver. O que é um cooperador? É aquele que trabalha junto, está sempre presente. Então, meu irmão cooperador, diz aqui, companheiro, amigo. Tem uma tradução que diz amigo. Amigo, companheiro de lutas. Você lembra o que está escrito? Onde que é, gente? É para alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Romanos capítulo 12, 15. É para você sorrir com aqueles que estão sorrindo, mas também não é para deixar sozinho. Se alguém achar aí Romanos 12, 15 e confirmar para ver se é, para quem está anotando, é umas folhinhas para trás. É isso mesmo? Leia aí que eu repito, Luciana, por gentileza. Por favor. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e choram com aqueles que estão chorando. Ou seja, eu vou alegrar com meu amigo a hora que ele falar: rapaz, deu certo, fui aprovado. Você tem que tomar cuidado para quem você conta as suas vitórias, que tem gente que vai, a sua vitória, o seu sucesso vai incomodar. Você tem que tomar muito cuidado. Então não são muitos também que vão se alegrar como se a vitória fosse deles. Eu consegui. Eu estava vendo Dembélé, não sei se o Felipe viu isso na bola de ouro lá, ele fazendo uma menção do amigo dele que começou no futebol com ele lá atrás, só que ele virou futebol e estava sendo eleito o melhor do mundo. O amigo não virou nada, mas lá no meio do ápice da festa ele falou: eu quero lembrar do meu amigo, desde criança, meu melhor amigo desde criança. Choraram juntos e agora estão sorrindo juntos. Olha o que Jesus disse, pode abrir se você quiser, Lucas capítulo 22. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Versículo 28. Olha o que está escrito, eu posso ler? Vós sois aqueles que têm permanecido comigo. Quando? Nas minhas aflições. Que dê a galera que comeu o pão e o peixe com Jesus. Que dê o povo que recebeu a cura. Vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas aflições. Vamos terminar? Filipenses capítulo 2 ainda. Meu companheiro de lutas, diz o versículo 25. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? E por outro lado, o vosso mensageiro auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, ele adoeceu de que forma? Quase à morte. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas Deus também teve misericórdia de mim. Eu não estava preparado para perder ele. Eu não estava preparado para perder um companheiro. Eu não estava preparado para perder um irmão. Eu não estava preparado para perder um amigo. Deus teve compaixão dele, mas também de mim. Para quê?
para que eu não tivesse tristeza em cima de tristeza. Por isso tanto mais eu me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenho menos tristeza. Recebei-os, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Olha o versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas, que portas? Da morte, e se dispôs, o que ele se dispôs? Dar a própria vida para suprir a vossa necessidade de socorro para comigo. Ele quase morreu. E por que ele quase morreu? Porque ele decidiu dar a própria vida. Abra sua Bíblia em João, Evangelho, capítulo 15. Versículo 15. Depois eu vou retroceder. Eu não vos chamo de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho revelado para vocês. Nós não temos segredos. Verso 13. Ninguém tem um amor maior do que esse. Que amor é esse? De dar a própria vida pelo amigo. O Epafrodito era esse tipo de amigo. Ele deu a vida, chegou na porta da morte. Se acontece alguma coisa difícil com você, você tem alguém em sua mente para você ligar, para você pedir uma oração? Você tem um amigo assim? Se acontece uma coisa boa, você tem alguém assim que você quer contar direto, assim que você sabe que essa pessoa vai festejar o seu sucesso? Agora outra pergunta, talvez mais difícil. Nós somos assim? Nós estamos presentes na vida de alguém que precisar? E se aquela pessoa que de repente você não morre de amores ligar para você? Você entendeu por que a gente não pode ter inimigo? Você entendeu porque pode ter pessoas que não gostam da gente, mas a gente não tem esse direito, a gente tem que gostar de todo mundo. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Mas você tem o sangue de Cristo. Desde quando nós chegamos a Macedônia, nós não tivemos alívio, mas tribulações em todas as partes, todos os lados. Mas Deus, que traz conforto aos abatidos, nos confortou, nos consolou quando chegou Tito. Eu tenho um irmão, eu tenho um companheiro para todos os momentos. Eu tenho um amigo que fala a verdade para mim, que não concorda com os meus erros, mas festeja comigo, que eu posso contar, dar a vida por mim, se ele é necessário for. Quem? Epafrodito. Sem contar o Ananias, sem contar o Barnabé, sem contar o Onesífero. Paulo tinha amigos então? Amigos legais? Que amigos que nós temos? E que amigo que nós estamos sendo? Veja a sua Bíblia. Que tipo de amigo que eu sou? Que só quero receber, mas nunca estou pronto a dar? Que tipo de amigo eu tenho sido? Está na hora da gente ser resposta de Deus na vida de muitos. Está na hora da gente trazer os amigos para esta casa. Se você tem amigos e quer ver eles salvos, está na hora de você convidá-los aos domingos para vir para essa casa, se é que você tem amigos. Então hoje você não está aqui para
passando por lutas e tribulações, você hoje está aqui para ser um Tito, para ser um Epafrodito, para ser a resposta na vida dos Paulos que estão passando luta por dentro e por fora, pessoas que estão com medo. Você é aquela pessoa de fé que vai estar do lado. Estamos juntos até o final, e o Senhor vai te tirar dessa situação. Fecha a sua Bíblia. Está na hora. Fecha teus olhos. Pede para Deus mudar a sua fé, mudar o seu rumo de vida. Pede para Ele fazer você ser aquilo que Ele sempre sonhou que você fosse. Desenvolver uma fé viva num Filho do Deus vivo. Está na hora de ser diferente. Está na hora de não ter medo de más notícias. Está na hora de se entregar. Se for para morrer, a gente morre junto. Nós estamos lá, mas nós não deixamos amigos sozinhos. Nós jejuamos, nós celebramos, nós choramos, nós sorrimos juntos. Nós estamos juntos. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. E Deus nos uniu. Ele não está falando só de casamento. Ele está falando, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele está falando de você e eu e você, e de muitos que Deus vai trazer. A resposta do Senhor. Fique em pé, por gentileza. Eu quero abençoar você que está em casa, você que esteve conosco até neste momento. Que você seja um Tito na vida de muitos, que você seja um Epafrodito na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus.